conosco, ser voluntário na marcha, estar conosco. Estou precisando de uma equipe, eu preciso pelo menos, no mínimo, de 300 pessoas para trabalhar na marcha. No mínimo, tá? Mas não se preocupa, gente, os pastores da cidade estão comigo nisso, tá? E eu creio que vai ser um tempo muito bom. E eu creio que aqueles que querem, a gente vai estar envolvido nessa. Amanhã eu vou estar em reunião com os pastores logo cedo também. Já está falando muito sobre isso. Se algum empresário, alguém da igreja, quer ser um dos apoiadores da marcha da cidade, procure eu. Fale comigo, tá bom, gente? Eu tenho organizado essa parte de falar com os empreendedores e empresários que querem, tá, ser daqueles que querem ser apoiadores da marcha, tá bom? Se você quer investir na sua empresa, fala comigo. Como eu vou estar agora direto na Rádio Fly. Hoje nós liberamos Lambi Lambi. Alguém sabe o que é Lambi Lambi? Ninguém sabe o que é Lambi Lambi, né? É aqueles cartazes de parede. Na cidade toda, vocês vão ver. Liberamos hoje, gente. Muito feliz também nessa noite, porque eu estou aqui com meu amigo pastor Leandro, missionária Gabi, sua filha, seu filho e a filha da fé, né? Pastor Leandro é pastor ali na igreja Projeto de Deus em Praia Grande. E é legal porque a história do pastor Leandro e da Gabi é como a nossa história aqui na Projeto, quando nós reiniciamos a igreja Projeto, há 9 anos atrás. E o que Deus tem feito lá é muito lindo, né? Quem esteve lá em Praia Grande e vê o que Deus tem feito, graças a Deus, tem muito lindo. Hoje a Gabriele, a nossa missionária, foi que nem a Assembleia de Deus. A irmã está com oportunidade, já abriu, já deu ofertório, né? Que bênção. Por favor, pastor Leandro, vai ser o porta-voz da palavra de Deus. Vai ser aquele que vai liberar algo aos nossos corações. Um amigo, um irmão. Eu vou estar lá em Praia Grande também com ele, lá, tomar café. Hoje eu paguei o café para eles, né? E daqui uns dias eu vou lá tomar café. Vai ter mais um café semana que vem para vocês, sabe disso, né? Vamos orar, gente, e abençoar a vida deles nesse momento? Pai, aqui está a vida do pastor Leandro. Sou grato ao Senhor porque o Senhor tem levantado eles, Pai, como líderes espirituais ali na Projeto de Deus em Praia Grande. E o trabalho que o Senhor tem feito ali tem sido muito lindo, muito incrível, uma reconstrução, papai, como Neemias, as histórias, pai, daqueles muros que estavam rachados, caídos, e o Senhor levantou Neemias como líder motivador. E assim, Deus, o Senhor tem feito, levantado o Leandro, levantado a missionária Gabriele, o pastor Leandro, Deus, como líderes espirituais ali, que tem motivado o povo, pai. Eles estão numa grande obra, eles não têm tempo a perder, papai. Eles estão avançando, eles estão rompendo,
reino e eles estão crescendo. E eu creio que eles vão começar a viver as melhores estações da vida dele, os melhores dias da vida dele. Nós liberamos essa palavra porque nós cremos, ó Deus, que Deus será, Deus, tamanho grande o número de vidas ali que vão se entregar ao Senhor e vão se batizar naquele lugar também. Nós abençoamos a vida deles, papai, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. O pastor já quer fazer uma oração já para a gente já cair na unção aqui já. Glória. Obrigado, irmã. Para mim, motivo de grande felicidade estar aqui com vocês, juntos, reunidos. Realmente, é a sinceridade do coração, eu estou feliz aqui estar com vocês estão aqui presentes. Que bom que vocês estão aqui. Costumo falar com o pessoal de lá e eu sei que dá para assistir o culto na live. Eu sei que dá. Mas só dá para participar do culto quem está no culto. Né? Eu sei que dá para assistir um jogo na TV, mas jogar bola é melhor, né? Então, é mais ou menos isso. Tem diferença entre jogar bola e assistir o jogo. Aqui você está assistindo a live, quem está na live, bênção, continua na live. Deus vai te falar poderosamente contigo. Mas quem está presente, vivenciando aqui, é outra coisa. Amém? Queridos, quero dividir com vocês algo que sempre acontece dessa forma comigo. Deus fala primeiramente comigo, de alguma forma, querendo me ensinar alguma coisa. Depois eu divido com a igreja alguma coisa que Deus me ensinou. E desde que o pastor Ney falou comigo para vir trazer uma ministração para cá, foi faz nem 10 dias, né? Estava aqui com os jovens aqui. E ele falou comigo, eu fiquei pensando que ministração que eu poderia trazer, que Deus poderia falar comigo. E também eu iria pregar, qual eu preguei também, esse domingo agora, foi domingo de ceia lá na igreja. E trouxe uma palavra na quinta-feira, depois eu comecei a buscar de Deus o que Ele queria para mim, para o domingo e para esse dia aqui que vocês estão presentes hoje. E fiquei no quarto de joelho, orei na sexta-feira, no sábado, e fiquei buscando de Deus o que Deus queria, tanto do domingo à noite quanto para essa quarta-feira à noite aqui. E por mais que eu li a Bíblia, tive momentos de jejum, dobrando o joelho. Sabe o que eu ouvi de Deus? Nada. Foram quase 3 dias sem ouvir nada. E já estava agoniado. Eu estava mais ou menos, só fazer uma brincadeira com vocês, estava mais ou menos que nem minha esposa quando vai querer discutir comigo. Ela fala, eu fico escutando, sabe? E aí ela quer que eu fale alguma coisa. Deus estava quase assim já comigo. Eu falando com Deus, fala alguma coisa, fala que não, mas fala, né? E nada. E aí quando chegou domingo, Deus começou a ministrar comigo justamente sobre isso. Sobre o silêncio de Deus. Eu quero falar com isso com vocês hoje. Eu sei que em alguns casos, quando a gente busca querer ouvir a voz de Deus, alguns querem ouvir só por ouvir. Na verdade, até às vezes até escutamos a voz de Deus, ouvimos pregações,
aqui, acredito que vocês escutam pelo menos umas 2 vezes na semana uma mensagem. E aí quando você está lendo sua Bíblia em casa, e aí Deus fala contigo ao ler a Bíblia. Sei que Deus pode falar contigo em qualquer momento. Você olha as estrelas do céu, Deus está falando contigo, né? Você vê um pássaro voando, Deus está falando contigo. Deus pode falar contigo até você olhar um jarro em cima da mesa, Deus fala contigo. Mas a questão é se você está dando ouvidos para o que Ele está falando. Então, a primeira coisa, se Deus pode estar falando contigo, talvez você não está dando ouvidos. Não está querendo ouvir. Não sei se você sabe, mas no hebraico a palavra ouvir é shema, que é a mesma palavra obedecer. A palavra ouvir e a palavra obedecer é a mesma palavra. Eu sei que as mães de plantão aí, quando dá uma ordem para o seu filho, o filho não obedece, ela fala assim: você não está ouvindo? Por quê? Porque ele não obedeceu. E no hebraico é a mesma palavra. Então, primeira coisa, se você está ouvindo a voz de Deus, cumpra. Segundo ponto, talvez você não está ouvindo a voz de Deus, que você está distante de Deus. E nem sempre Deus vai falar através da tormenta, da chuva forte, dos trovões. Ele quer falar no silêncio. E você está agitado de um lado para o outro, está distante de Deus e você não está ouvindo o que Ele quer falar contigo. Mas tem momentos específicos da sua vida. E é esse momento que eu quero falar. Você não ouve nada. Você quer ouvir Deus? Você quer uma direção? É para ir para onde? É para fazer o quê? E a gente vai descobrir um pouquinho que Deus fez isso algumas vezes na Bíblia. E para começar essa mensagem, queria ler com vocês uma passagem, e ela está em Marcos 4. Vou contextualizar para vocês. Jesus tinha uma vida muito ativa, tanto na oração quanto em seu ministério. E não foi diferente naquele dia. Ele começou logo cedo ministrar as pessoas, trazer uma mensagem. Ele falava nas praças, falava nas sinagogas. E aonde Deus o conduzia, ele estava ali ministrando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, ele trazendo sempre uma mensagem de sabedoria para aquelas pessoas, falando a respeito do reino. E Deus conduziu Jesus para ir além do mar, ir para o outro lado para ministrar. Mas se vocês leem todo o trecho antes, ele já vinha alguns dias nessa pegada. Pior que pastor itinerante, indo de um lado para o outro, de sinagoga a sinagoga, pregando nas praças. E ele, quando ele foi atravessar para o outro lado, ele estava no barco e ele dormiu. Se vocês vão ler comigo essa passagem, vão entender melhor. Marcos 4, a partir do 35. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então ele lhes disse: por que sois homens tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece?
Eu quero focar com vocês exclusivamente, justamente no versículo 38. Jesus estava dormindo, estava na polpa, dormindo no travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Às vezes a gente está nas situações da vida e a gente faz que nem os discípulos. Deus, você não está vendo que eu estou passando um monte de problema? Você não está vendo as coisas que estão acontecendo na minha família, no meu trabalho? E dá a impressão que Deus não está vendo. Mas a gente sabe que Deus não só está vendo, Ele está contigo no barco. Interessante é que veio a ventania, Jesus estava dormindo num barco, mas tinha outros barcos também, se vocês repararem. Então ficaram todos desesperados, mas aqueles que estavam ali junto com Jesus resolveram acordar ele, porque acharam que, como assim? Ele dormindo aqui nessa tranquilidade, tudo isso está acontecendo. Poxa Deus, está aqui a minha vida, está um caos, não está vendo, não está fazendo nada. E quando Jesus pede para o vento acalmar, ele olha para eles e fala: homens de pequena fé. Várias vezes você vai ver na Bíblia um silêncio vindo por parte de Deus para testar a sua fé. Me diga, se você tiver aqui um amigo, vocês aí têm um amigo de verdade, alguém que você vai na casa dele, você come com ele, você janta com ele, come na sua mesa, e você vai na casa dele também, tranquilo, tem uma boa amizade, fala das suas confidências, você fala das suas intimidades com ele, e de repente esse amigo para de falar contigo, não fala mais nada. Qual a tua reação? Você vai querer saber, vai ir conversar com ele: por que você parou de falar comigo? Ou não, seja porque ele parou de falar contigo, você estranhou. Em vez de você perguntar para a pessoa, você vai perguntar para os outros amigos: ô Tiago, o Ney está falando contigo? Sim, está tudo certo. Assim, não vai direto. Ou a tua opção é, já que ele falou, ele é um safado mesmo, não quer falar comigo, está todo exibido agora. E qual a tua reação? Como tu reage? Sabe que essa mesma reação Deus às vezes quer fazer com a gente para saber o que? Testar o nosso coração. Quando Deus está sem falar contigo, o que você faz? Que Deus me abandonou? Então, porque o sentimento às vezes parece esse. Você parece que foi abandonado, não está falando nada, não está falando comigo. Então você faz o quê? Você corre mais atrás dele, você vai se apegar mais com Deus, você fala mais com Deus. Ou não? Você vai perguntar os outros irmãos: quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo? Eu estou lendo, não estou entendendo nada. Você, qual a tua reação? Sabe, o meu exemplo que eu dei, o exemplo do amigo. Deus só talvez está testando a sua fé para saber se você vai se aproximar mais dele. Esses discípulos, a primeira reação deles é: você não se importa com a gente no meio de tudo isso que está acontecendo? A questão é que Jesus esperava que eles tomassem uma atitude. A maioria das coisas que acontecem no mundo, Deus, com a sua sabedoria, esconde os seus planos. Se Deus tivesse contado todos os seus planos para os profetas,
Jesus não tinha nem nascido, porque o diabo saberia quais seriam os planos. Mas Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel, onde Deus tinha revelado que o Messias viria através do povo de Israel. Então qual era a informação que o diabo tinha? Que vai nascer alguém que vai ser um rei, talvez que reine com um trono, né? Tem a cavalaria, tem o seu palácio. E essa era a ideia. Então, o que o diabo toda vez tentou fazer com o povo de Israel? Vamos dizimar, vamos acabar com esse povo. Mas Deus sempre dava livramento. Deus sempre dava livramento. E quando nasceu, de fato, Jesus começou a ficar popular e começou a fazer a obra de Deus. O diabo está imaginando, daqui a pouco ele vai querer se levantar como rei. Só que o que ele não esperava é que ao colocar ele na cruz, na verdade colocou ele no trono. O diabo está pensando que agora venci. Na verdade, agora que ele perdeu, ele precisava do sangue de um inocente. Jesus ressuscita. Então ele fala que o ministério seria a partir da igreja. E aí o diabo descobre então que agora ele reinaria não só sobre os judeus, mas reinaria sobre toda a terra. Então ele falou assim: então tem uma ideia, eu vou destruir a igreja. E ele vem com a perseguição. E aí os judeus e alguns irmãos que estavam em Jerusalém com a perseguição são espalhados pelo mundo. Primeiro eles vão para onde? Para Samaria. Aí vem a perseguição em Samaria, eles vão para onde? Para a Judéia. Engraçado que Jesus já tinha falado isso: ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? E depois eles dão uma ordem para eles: se vocês vão ir e terem um poder para ser minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, Samaria, a Judéia e até os confins da terra. Já que eles não queriam sair, Deus usou até o capeta para ir perseguir eles. O capeta falou assim: agora eu vou destruir a igreja. Na verdade só fez espalhar o evangelho pelo mundo. Quanto mais perseguição tinha na igreja, mais o evangelho estava sendo espalhado pelo mundo. A gente tem que entender que nem tudo é revelado, porque Deus tem os seus planos para ir, eles não vão ser frustrados, mas Ele encobre para que o inimigo também não saiba. E o silêncio de Deus vem justamente para tratar do seu interior. Às vezes a gente quer falar dos nossos problemas para Deus, mas uma das histórias mais antigas registradas na Bíblia fala de um sofrimento de um homem chamado Jó. Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu gado, casas, tudo que tinha. Depois perdeu até a saúde. Você no lugar de Jó, qual é a sua reação contra Deus, lembrando que na sua época o espírito não estava dentro do homem? Jó era considerado um homem justo sobre a terra. Ele orava todos os dias, não só intercedia por ele, mas também por seus filhos, sacrificava por ele e por seus filhos. E começa a acontecer todas as coisas na vida de Jó. E ele faz várias indagações a respeito com Deus. Tu pega o livro, é um livro poético. Você pega o livro, você vai ver capítulos e mais capítulos ele fazendo indagações para Deus. E qual é a resposta de Deus? Nenhuma. Deus não falou nada para Jó. Ele só foi perdendo as coisas. Os amigos foram contra ele. Até a esposa que ele tinha, por causa que ela também, vamos lembrar, a esposa também perdeu os filhos, a esposa também perdeu os bens. Só que nessa revolta,
Ela falou assim: como você pode estar amando esse Deus ainda? Amaldiçoa logo esse Deus e morre, né? Só falta isso. Você está raspando as feridas do corpo com um caco. E mesmo em toda essa agonia, um pulinho no livro de Jó. Jó 19. Jó 19, versículo 25. Jó 19, versículo 25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Cara, aqui nesse momento ele não tinha mais nada, ele só tinha vida, ele era sobrevida. Ele já não tinha os filhos, não tinha amigos, não tinha bens, não tinha nem saúde. E ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Se você ler a partir daí, você começa a ver Deus falando com ele. E aí você vê Deus falando com ele no que diz: acaso quando eu firmei as estrelas do céu, você estava lá? Quando eu fiz o fundamento da terra, você estava lá? Então não peça conselhos para mim. Na verdade, não tenha que querer dar conselhos. Se às vezes a gente quer dar conselhos para Deus, o que Deus sabe fazendo. Então às vezes a gente passa por algumas coisas na vida, na verdade, para nos moldar e sermos testados por Deus. Onde está a nossa fé? É só quando está tudo bem? Deus está nos esperando por grande dia. Vocês creem que um dia Ele vem e virá para bodas, para o casamento? E casamento é só por dias felizes? O exemplo que Ele dá sempre na Bíblia é comparando com coisas que nós vivemos, para nós entendermos. Teremos dias maus, mas Ele estava lá, Ele estava vendo, foi tudo com permissão de Deus. Tantas passagens que eu poderia citar, como o livro, não vou ler toda a passagem, mas vocês conhecem a história de José, filho de Jacó? Tem uma promessa de Deus, ele tem um sonho, tem uma visão, que ele ia governar perante os irmãos, perante sua família. Ele era jovem ainda quando teve essa visão. Ele creu. Depois que ele creu, o que aconteceu com ele? Foi vendido pelos seus irmãos. Chegou no Egito, foi vendido lá também. Trabalhou como escravo durante anos. E aí, quando ele achou que estava bem, foi preso injustamente. Ficou preso durante alguns anos em cadeia. Pelo menos 2 anos ele ficou preso, numa cadeia que não tinha direitos humanos. Pensou? Está preso no Egito, aproximadamente uns 4.000 anos antes de Cristo. Quais os direitos um escravo tinha em cadeia? Primeiro eu quero que vocês entendam que escravo, em qualquer época, tinha o mesmo valor do que essa cadeira. Enquanto tem utilidade, ela serve para alguma coisa. Depois que não tem mais utilidade, você joga fora. E como você alimenta um escravo? O suficiente para ele ficar de pé. E em cadeia, o suficiente para não morrer. Ou tu acha que agora hoje em dia aqui no Brasil tem 3, 5 refeições, sei lá quantas refeições tem em cadeia, direito à televisão? Ixi, tem
nada, né? Como que era? E José passando por tudo isso, com o Espírito Santo dentro dele, né? Não. Tendo uma igreja apoiando ele? Não. Sozinho, sem profeta. Deus transformou um menino mimado num governador, mas ele precisou passar por alguns processos. Deus tinha uma promessa, mas tinha que forjar nele um homem, e não seria dentro de casa. Então Deus precisou trabalhar naquele homem. E às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida para nós amadurecermos. E aí quando a gente pensa assim, talvez você entenda. Porque Paulo, quando foi escrever aos Coríntios, ele escreve que a nossa tribulação, ela é leve e momentânea. Em breve virá, em breve vai acontecer alguma coisa. E essa deve ser a nossa ardente expectativa. Mesmo quando eu não ouvi direção nenhuma, a fé tem que permanecer inabalável. Eu tenho que me achegar mais ainda a Deus. Eu tenho que continuar fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Deus vai dar uma direção. E às vezes você já até tem a direção. Se a gente for dar o próprio exemplo de Jesus. Jesus, enquanto esteve sobre a terra, ele era homem, tinha sentimentos. Quando seu melhor amigo, Lázaro, morreu, que a Bíblia deixou registrado é que Jesus chorou. Quando seu primo, João, ele é decapitado, ele é morto, Jesus fica sabendo. A Bíblia narra que Jesus pega um barco sozinho, vai para o meio do mar, e lá passa a noite toda, e no dia seguinte volta. Para mim eu tenho um nome para isso: luto. Foi chorar sozinho no mar. Jesus tinha sentimentos. E no momento da crucificação, Jesus está na cruz, carregando o meu e o seu pecado. E o sentimento que ele tem, que é descrito na Bíblia, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? O sentimento foi de abandono. Deus deu as costas para ele. Esse era o sentimento que ele tinha. Mas o que acontece 3 dias depois? Às vezes temos esse sentimento, mas sempre que tem um silêncio de Deus, é Ele formando algo em você para acontecer algo muito maravilhoso lá na frente. Quero trazer essa essência para essa mensagem. Vocês estão às vésperas do aniversário. E Jesus, depois que ressuscita, Ele passa 40 dias com seus discípulos, ensinando, falando a respeito do reino, e agora com uma clareza muito melhor, porque agora eles entendiam o que tinha acontecido. E Jesus, ao ele ter sua ascensão, na hora que ele sobe aos céus, a Bíblia narra que tinha pelo menos umas 500 pessoas, talvez um pouco mais, onde ele
dá uma ordem seguida de uma promessa: fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Até que do alto venha o Espírito Santo, vocês vão ser revestidos do poder. Jesus fez milagres, maravilhas, foi morto, ressuscitou, passou 40 dias comendo com eles, discipulando, depois de ressuscitado, 40 dias, fazendo um intensivão. Depois fala para 500 pessoas que ele ia subir, mas viria mais um Consolador, que encher eles de poder. Qual seria a tua reação? Bom, essa é a reação da igreja de Jerusalém. Dos 500, 120 ficaram. Quanto tempo? 10 dias. 10 dias sem Jesus na terra e sem o Espírito Santo, mas com uma promessa que ele viria. Em 10 dias, dos 500, ficaram 120. Por causa de um silêncio. E quando aconteceu? Quando aconteceu, vocês sabem a história. Surgiu do nada um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. E apareceram sobre ele línguas como de fogo. E a partir dali começaram a fazer milagres, maravilhas, prodígios. Os dons se espalharam pelo meio da igreja. Não sei se você está passando por algum momento, mas talvez esteja passando esses 10 dias. Existe uma promessa. E quando você entender o que Deus está fazendo, Ele vem falar contigo e te coloca no lugar onde você deveria estar. Mas para isso você tem que permanecer em fé, não esmorecer, não andar para trás, não ceder. Quando acontecem as coisas difíceis da vida, é que a gente vai provar a nossa fé. É no momento da aflição e Deus te prova. E nem sempre você vai ter uma resposta clara do que você tem que fazer, porque Ele está testando o seu coração e a sua fé. Tive momentos assim e aprendo com Ele cada dia mais, a amá-lo cada vez mais, porque eu sei que por mais que Ele possa estar em silêncio, Ele está comigo no barco. Pode estar acontecendo a tempestade, mas minha reação não pode ser como a dos discípulos. Alguém que tem tão pouca fé, que não acredita que Deus está te vendo. A reação dos discípulos, no primeiro versículo que eu li, era justamente essa. Por isso foram considerados homens de pequena fé. Não porque eles não tinham ousadia de falar com o mar, mas porque eles acreditaram que Ele não estava se importando. Deus tem uma obra poderosa na sua vida, e Ele simplesmente quer que você não o abandone. Independente da situação que você está passando, independente, eu acredito que não está pior que de Jó, mas que você possa glorificar a Deus, e mesmo em tempo de dificuldade, no meio da tempestade, independente se você está ouvindo uma direção ou não, permaneça. Não vou esticar
mensagem, mas se você for ver o que os profetas, como Jeremias, o que ele tinha que falar para o povo de Israel quando eles foram presos pela Babilônia. Ó, vocês foram presos, mas quando vocês chegarem lá, sabe o que vocês têm que fazer? Construam casas, tenham filhos. Como assim, não é para se rebelar? Não, porque eu autorizei a Babilônia a prender vocês para ser tratados. Então, tem momentos, não adianta a gente clamar ao Senhor, tira o sofrimento. Não. Eu posso entender, para poder avançar, passar para o próximo nível. Porque o povo de Israel não entendeu, mesmo Deus estando na frente deles, uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia, trazendo maná todas as manhãs, trazendo carne quando eles queriam carne, porque eles não entenderam e não confiavam. Ficaram 40 anos no deserto e lá ficaram, foram enterrados no deserto. Às vezes você não entende o que está passando. O deserto era para ser só um lugar de passagem, e só passariam pelo deserto para chegar até Canaã. Mas porque eles não entenderam, murmuraram, se rebelaram, lá eles ficaram. Deus nos trata no deserto para que a gente possa mudar de nível, que a sua fé permaneça inabalável, mesmo nos momentos difíceis. Deus está contigo. Eu sei que aqui são todos da casa, e já o pastor falou se tinha visitantes, vi que não tinha, mas talvez tenha pessoas aqui que estão fazendo as indagações que os discípulos estão fazendo, achando que Deus abandonou, e Deus não está vendo, Deus não está se importando. Na verdade, Ele se importa. Por isso que você está passando por isso. Ele só quer saber o quanto você o ama em meio às tribulações. Eu queria orar com vocês. Sei que a gente passa por momentos difíceis na vida, mas eu quero que você se sinta amado nesse momento. Deus se importa com você, se importa de verdade. Por mais que você pareça que você fala assim, não vou suportar, tá difícil, Ele quer trabalhar na sua vida. Nosso Deus, coloca aqui a tua igreja diante de ti, ó Pai. Eu sei que esse ensinamento que o Senhor me trouxe, falando sobre ti, sei que de alguma forma é para tocar pessoas que estão neste lugar, para confirmar realmente a fé dos meus irmãos que estão aqui neste lugar. Deus, nos ajude, Deus, a permanecer com uma fé inabalável, a cada dia mais confiar em Ti. Coloca aqui os meus irmãos, para que eles não desanimem, não voltem, independente das tribulações, das dificuldades, que eles possam reconhecer a Ti em todos os seus caminhos. Fortalece meus irmãos, fortalece na palavra, porque eu creio, Deus, que o Teu amor é imensurável. Não sabemos nem a altura, nem a largura, nem a profundidade de tamanho amor que o Senhor tem por nós. Mas eu sei que alguns irmãos aqui talvez estejam se sentindo abandonados. Então toca, Deus, com o Teu amor,
Toca com o teu carinho, Deus, e que eles possam saber que tu está presente e és fiel em todo o tempo. Te amamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você de fato está com esse sentimento, pedir para toda a igreja ficar de pé. Se você de fato está com esse sentimento, não está compreendendo algumas coisas que você está passando na sua vida, e tudo que você queria, então, em meio a talvez esse silêncio de Deus, é um abraço, é uma ajuda de um irmão, alguém para orar por você. Queria que você viesse aqui na frente. Você fique à vontade nesse momento para receber um abraço, uma oração e falar: você tem uma família, você não está como Jó abandonado. O Espírito Santo está nessa igreja, está dentro de nós e Ele quer operar no seu coração. Eu sei que há mais pessoas. Porque o que Deus tem ministrado no meu coração, eu sei que foi para falar com vidas aqui neste lugar.